Adriana Montes, sou professora na Escola Esther Nogueira e juntamente com as minhas amigas do maternal, a professora Cláudia e a professora Marisa, nós bolamos algumas atividades para as nossas crianças fazerem durante essa semana, para que os pais auxiliem as crianças nessas atividades. Nós bolamos em conjunto e eu estou gravando, então eu vou explicar para vocês como funciona, né? Nós estamos nessa época de pandemia e a gente teve pouco tempo de aula. E durante esse tempo de aula nós tivemos o período de adaptação, onde os nossos alunos foram criando uma rotina. Então, nós gostaríamos de trazer para vocês como a gente faz essa rotina na escola e quanto ela é importante para o desenvolvimento das nossas crianças. O trabalho maternal, como foi explicado para os pais no início do ano, é um trabalho lúdico, ou seja, é um trabalho através de brincadeiras, da realidade, porque o nosso objetivo é a socialização da criança nesse ambiente. E como nós estamos isolados e as crianças não estão indo para a escola, para que elas não percam a rotina, né, o que acontece numa rotina, para que quando a gente voltar elas estejam mais habituadas, nós pensamos que vocês, pais, poderiam fazer essa rotina com elas em casa. Então eu vou explicar como funciona a nossa rotina e vocês vão fazendo algumas adaptações, né? Porque em casa é diferente. Então, primeiramente, o trabalho com a criança nessa idade, ele também é muito visual. Então, tudo a gente mostra através do visual, do concreto, para que a criança vá se habituando. Então, quando ela chega na escola, a primeira coisa que ela faz é a entrada. E aí depende do horário que você vai trabalhar com a criança, né? A professora Cláudia tem as crianças de manhã, eu tenho as crianças à tarde e a professora Marisa tem as crianças no integral. Então, o integral vai precisar escolher um horário para que sejam trabalhadas ou inserir dentro da rotina da casa. As crianças vão para o almoço. Depois do almoço elas fazem a higiene, né, que é ir ao banheiro, porque eles são pequenos, então nós vamos junto com as crianças, né, ao banheiro, as pajens e as professoras. Então nesse momento de higiene ela vai ao banheiro, ela lava a mão, explicar, aproveitar que a gente está na época da pandemia, explicar que precisa lavar a mão, ensinar as crianças a lavarem a mão com água e sabão. Depois disso, elas vão escovar os dentes, né? Lembrando que existem pastas, né? Creme dental específico para as crianças. E aí a gente retorna para a sala. Quando a gente retorna para a sala, a gente trabalha o calendário. Como que a gente trabalha esse calendário? Vou mostrar para vocês. O calendário, a gente mostra para a criança o dia da semana, o dia do mês, em que mês estamos, se tá sol, se tá chovendo, se tá nublado, se está frio. Conversando mesmo com a criança, né? A gente não chega e fala. Elas já estão adaptadas a, quando a gente pergunta, elas responderem como as coisas estão acontecendo ali durante o dia, né? Sempre mostrar o tempo lá fora, isso é muito importante. E aí vem a chamada. Como que é feito a nossa chamada? Eu vou dar um exemplo para vocês, depois no final do vídeo eu vou explicar como vocês vão fazer, tá? Eu tenho a foto da criança e o nome da criança, então a gente vai mostrando para a criança e ela vai reconhecendo a foto dela, do amigo. Muitas vezes, além de falar o deles, eles falam dos amigos também. A gente vai mostrando e nós vamos colocando no armário, no caso, porque atrás tem um ímã. E aí, qual a importância de trabalhar a chamada? Vocês podem ver, né, que tem a foto e a gente sempre trabalha a primeira letra do nome. A gente mostra a foto, pergunta quem é a criança e fala qual é a primeira letra do nome. E aí o que acontece nessa chamada, né, que nós vamos fazer? A criança não perde o contato com a escola, ela vai lembrar dos coleguinhas, né? Sempre importante falar dos coleguinhas, conversar com a criança na hora que está fazendo essa atividade. E aí o que acontece? Aqui a criança já está trabalhando a oralidade
Está trabalhando também o nome, o reconhecimento do nome, né? Quem é essa criança? Depois nós fazemos uma roda da conversa, onde a criança conta o que está acontecendo na casa dela. Ah, eu brinquei com meu irmão. Ah, ontem eu fui no parque, né? Agora não tá dando para ir no parque, mas ontem eu brinquei no quintal. Essa troca mesmo, dessa conversa com a criança, para ela também trabalhar essa oralidade. Depois nós fazemos a leitura para a criança, tá? E aí eu vou explicar a leitura. É um livro infantil, um livro curto, e conforme nós vamos lendo, a gente vai mostrando para a criança. Eu leio e mostro a figura para a criança. E aí, como a gente costuma fazer, depois que a gente termina de fazer a leitura, a gente conversa com as crianças sobre essa leitura. Então a gente vai voltando o livro, como era o nome da história, né? Ou você pode inventar outras maneiras de trabalhar, né? Falando o que a gente está fazendo na escola, a maneira que a gente faz. A atividade. E aí a atividade dessa semana, a gente vai trabalhar um nome, né? Que eu já vou explicar para vocês como vocês vão pegar o nome de cada turma. E eu trouxe para vocês a farinha de trigo. Para que essa farinha de trigo? Para você desenhar junto com o seu filho a primeira letra do nome. Adriana, vou lá e vou fazer o A, né? E ir brincando, né? Brincando, pode ser na farinha de trigo, onde a criança vai ver a letra, pode desenhar no ar, pode desenhar no chão a letra A e a criança passar, né? Tô falando A no caso porque meu nome é Adriana. Você desenha a letra no chão e a criança vai caminhando em cima da letra. E depois disso, né, sempre lembrar que para tudo a gente tem horário na escola, então é interessante fazer isso, né? Então vocês vão fazer atividade, no final eu vou explicar, né, dos crachás. E aí tem a hora do lanche, né, ou da merenda, que para quem estuda de manhã é a hora que entra, para quem estuda à tarde é no meio da tarde. Então, o que é esse lanche, né? Na escola, ou eles tomam leite, ou eles tomam suco, ou tem pão, ou tem bolacha. E a gente no maternal, a gente serve as crianças nesse primeiro momento, né? A gente coloca o leite, sempre lembrar de colocar a quantidade que a criança vai tomar, o pão, sempre lembrar de colocar um pedacinho de pão. Depois, se a criança quiser mais, ela pede mais, lembrar do desperdício. Tudo isso a gente faz nesse momento de alimentação na escola, tanto na hora do lanche quanto na hora da refeição. Lembrar de comer frutas, na escola as crianças sempre comem frutas. Meu filho não gosta de frutas. Fiquem pasmos, mas a maioria das crianças comem fruta na escola, tá? Então sempre lembrar de oferecer. E aí a gente tem o momento do parque. As crianças não podem sair de casa, vocês podem ou fazer o momento do brinquedo com elas, né? Ou brincar no quintal de casa, se tiver quintal. Brincar mesmo com a criança, porque o brincar é muito importante, não deixar a criança só na TV ou só no celular, né? Para que a criança continue na rotina da escola e comece a criar, né, a socialização, saber que para tudo tem horário. Isso tudo é muito importante, a rotina não é à toa. Definir um momento do dia para assistir um desenho, assistir um filme, né? Na escola não é todo dia, a gente tem momentos que a gente coloca desenhos curtinhos, mas não é a todo momento. E aí o que eu vou lembrar para vocês? É importante ter pecinha de montar em casa, massa de modelar, porque a peça de montar, ele está trabalhando, né? A criança está trabalhando o raciocínio lógico, ela está trabalhando as mãos, né? Que é a psicomotricidade, coordenação motora, a massinha também, brincar de amassar a massinha, sempre fazer brincadeiras com tudo. Ter essas coisas em casa, lápis de cor, folha, né? Apesar da a gente ainda não tinha inserido folha nem lápis, porque existe todo um trabalho para que isso possa ser inserido na rotina da criança. E aí vai ser disponibilizado para vocês a data para buscar as atividades na escola. Eu não sei qual é a data ainda, vocês serão avisados. Então, cada sala, o meu maternal, o maternal da professora Cláudia, o maternal da professora Marisa, que é integral, vai ter uma folhinha com o nome das crianças e esse crachazinho, para que vocês recortem em casa e brinquem com os seus filhos. A atividade com
O trigo é super simples, então você já tem aí 2 atividades para trabalhar durante toda essa semana, né? Essa semana e acho que a próxima semana. Vocês serão avisados. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Deve ter todas as informações. E eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida também, a semana que vem a gente vai esclarecendo, né? O vídeo vai ser postado nas redes sociais da prefeitura, né? No portal e no Facebook do Esther Nogueira. Tenham uma excelente semana. Eu estou morrendo de saudades dos meus alunos. A professora Cláudia e a professora Marisa também pediram para falar que estão morrendo de saudade. Espero que estejam todos bem e que logo a gente volte às nossas atividades normais, desculpa. Uma boa semana a todas.